Será que isso é normal? Será que tem algo errado com meu filho? Cada tremor, cada som, cada manchinha na pele, para o pai de primeira viagem, tudo isso parece um sinal de alerta. Se você está passando por isso, se sentindo constantemente preocupado, esse vídeo é para você, porque a última coisa que você precisa é de mais estresse. Hoje a gente vai separar o que é estranho do que é normal, do que realmente merece sua atenção e do que é só ali um comportamento estranho do seu filho. Fique comigo, porque a informação que vou te dar agora pode devolver a sua paz de espírito. E eu que como sofri muito com criança, com os meus filhos, né, que choravam bastante, não dormiam nada, como eu sofri muito com isso, eu quero te ajudar a trazer um pouco de paz, mesmo que o seu filho ali se comporte muito bem nesses primeiros meses. Vamos direto ao ponto. A grande dúvida é, onde fica a linha entre o que é normal e o que é um sinal de que você precisa realmente ligar para o pediatra? Hoje vamos falar sobre 5 comportamentos que deixam os pais de cabelo em pé, mas que na maioria das vezes são apenas parte ali do processo de desenvolvimento do bebê. E para cada um desses comportamentos eu vou te dar uma bandeira vermelha, um sinal ali, ó, que você realmente, não, esse aqui eu tenho que me preocupar. Então preste atenção. Primeiro, tremores e sustos, principalmente ali durante o sono. Você já deve ter visto o seu bebê tendo ali pequenos tremores, espasmos, tremendo a perninha, o bracinho, e o seu coração deve ter gelado. Principalmente pais de primeira viagem, como eu digo, a gente vê algumas coisas que a gente se assusta bastante. E a verdade é que o sistema nervoso do seu recém-nascido é uma obra ainda em construção. Os fios ali, ó, que estão levando os sinais elétricos do cérebro para o corpo ainda não estão perfeitamente conectados. E isso causa esses movimentos bruscos, que a gente chama de mioclonias benignas. É como se o cérebro estivesse testando as conexões. Geralmente acontece quando o bebê está adormecendo, quando ele está sonhando ou quando ele está com fome também. E isso tende a desaparecer por volta ali dos 4 meses, porque conforme o sistema nervoso do seu bebê vai amadurecendo, esses movimentos vão se tornar mais fluidos, os movimentos das pernas, das mãos vão ficar muito mais controlados, porque esse desenvolvimento e amadurecimento dos fios que saem do cérebro, eles vão coordenando no sentido céfalo-caudal, a gente chama céfalo-caudal, que primeiro controla o pescoço, depois o tronco, depois os braços, depois as mãos, as pernas. Esse é o sentido de amadurecimento do sistema nervoso cerebral. E o que é a bandeira vermelha nesse caso? Quando é que você deve se preocupar? Geralmente o tremor para quando você segura ou toca o bebê. Só de você tocar o bebê já para de tremer. Mas se durante o tremor você observar que ele não está parando de tremer quando você toca ele, se ele muda de cor, ou fica pálido, ou fica roxinho, ou se ele faz xixi ou cocô, ou se a respiração fica ofegante, isso já pode ser sinal de convulsão. Aí na dúvida você tem que filmar e mostrar isso para o seu pediatra. É importante lembrar, eu gosto sempre de falar isso, que é melhor você ser chamado lá pela equipe do médico, pelo médico de neurótico, do que ser chamado de negligente. Muitas vezes eu olhava assim, eu vou ligar. Estou na dúvida, eu acho que não é nada, mas eu vou ligar. Não custa nada, é melhor você chamar de neurótico do que de negligente. Segundo comportamento, choro sem lágrimas. Seu bebê está lá, no maior berreiro, mas não sai uma lágrima e você pensa, será que ele está só fazendo manha? Ou será que tem algum problema com o meu bebê? A verdade é que não tem problema nenhum. O que acontece é que as glândulas lacrimais de um recém-nascido só produzem líquido suficiente para manter os olhos úmidos. Elas ainda não têm capacidade de produzir uma quantidade suficiente de lágrimas para gerar aquele choro clássico, né, que a gente vê escorrendo água mesmo. Essas lágrimas que são visíveis, o normal é que ela apareça por volta dos 3 meses de vida. E isso é até um mini marco, né? Um dos marcos do desenvolvimento
Não é aquele marco clássico, mas a gente já considera ele como um mini marco do desenvolvimento. Então, assim, se você observar que o seu bebê não está chorando aquelas lágrimas mesmo, isso não é manha. É normal, isso é só biologia acontecendo. E antes de falar do que você precisa ficar atento nesse ponto dos olhos, é preciso saber também que depois que o bebê passa a produzir lágrimas de verdade, quantidade suficiente para chorar de verdade, pode ser que você perceba que o seu bebê está lacrimejando o tempo todo. Às vezes você pode até pensar assim, ué, meu filho está com os olhos lacrimejando o dia inteiro. Será que ele está com conjuntivite? E a verdade é que, no geral, é apenas mais um detalhe técnico aí do desenvolvimento. Porque assim, o tempo todo as glândulas dos olhos estão produzindo lágrimas, porque os olhos têm que estar úmidos. E essa umidade, essas lágrimas que são produzidas o tempo inteiro, mantém os olhos limpos também. E aí essas lágrimas acabam escorrendo pelos canudinhos que a gente tem aqui dentro dos olhos e que são chamados de canais lacrimais. E com o bebê bem pequenininho, pode acontecer desses canais lacrimais serem muito estreitos ou estarem bloqueados. E isso faz com que o bebê fique lacrimejando o tempo inteiro, porque a lágrima não escorre pelos dutos lacrimais. E você não precisa se preocupar, porque até o primeiro aniversário do bebê, até o primeiro ano, é comum que esse problema se resolva sozinho. E a bandeira vermelha nesse caso? Se você notar que os olhos do seu bebê parecem estar secos ou irritados, meio avermelhado, com a secreção com cor diferente, ou se você perceber que o bebê está com a pálpebra inchada, vale a pena conversar com o pediatra para descartar qualquer tipo de infecção. O terceiro comportamento, regurgitação, as famosas golfadas, né, que a gente sempre fala. Parece que tudo que o bebê mama, ele joga um pouco para fora. E a gente até se desespera achando que ele não está se alimentando direito quando essas golfadas, né, em uma quantidade maior. A válvula que fica entre o esôfago e o estômago do bebê, ela ainda é imatura. E como a dieta é líquida, é normal que um pouco de leite volte por essa válvula que não está fechando perfeitamente ainda. A maioria dos bebês não se incomoda com isso, com esses refluxos, com essas golfadas. E enquanto ele estiver feliz e ganhando peso, tá tudo bem, você não precisa se preocupar. Com o passar do tempo, o bebê vai parando de regurgitar quando o esfíncter, né, essa válvula, vai amadurecendo, ou quando eles passam a ficar mais tempo sentados. Mas pode ser que essa regurgitação, essas golfadas, continue até os 12 meses. Se ele mamar demais ou se o peito da mãe estiver ali cheio, né, que dá aquele excesso de leite e o bebê vai engolindo tudo muito rápido, ou ele vai engolindo até ar junto com esse leite. Se ele tiver ali, né, não tiver uma pega bem corretinha, ele também vai engolir muito ar e isso pode aumentar as golfadas, mas tende, né, a parar ali depois de 1 ano de idade. É bom lembrar que a posição também do bebê, uma posição ruim, principalmente às vezes quando está sentado, coloca, né, o tronco um pouquinho mais acima do que a posição da cabeça, isso também pode aumentar as golfadas. Se o bebê usa chupeta demais, isso também pode fazer com que o bebê introduza muito ar dentro da barriguinha dele, e isso pode, né, aumentar as golfadas. E por último, tem também algum problema de freio lingual. Se o freio lingual do bebê for muito curto, isso dificulta a sucção na hora da amamentação. E aí pode fazer com que ele, né, engula muito ar também e isso aumentar as golfadas. Mas como eu falei, até o 1º ano de vida, sem preocupação nenhuma. Agora, quando é a bandeira vermelha desse caso? Se a regurgitação vira vômito em jato, com força, se o bebê chora de dor quando ele regurgita, se o bebê passa até a recusar de alimentar ou de amamentar e fica com a barriguinha inchada, ou se o vômito tem cor estranha, meio esverdeada ou com sangue, isso já pode ser um refluxo patológico e aí precisa de avaliação médica. Então, tem que comunicar o pediatra. Quarto, acne neonatal. Aquelas bolinhas vermelhas que aparecem no rosto do bebê, tipo espinhas de adolescente, mas acontece só no rosto.
Qual que é a verdade? A verdade é que a cada 5 recém-nascidos, um vai acabar desenvolvendo essas bolinhas no rosto. E a causa ainda é desconhecida. Pode ser hormônios ali da mãe que estão ali circulando no corpo do bebê e estão causando isso. Ou pode ser que os poros do bebê ainda estão imaturos e ali alguma coisa do ambiente esteja causando alguma irritação nesses poros e aí faz com que isso apareça. A boa notícia é que geralmente ali tudo desaparece sozinho entre 3 e 4 meses, sem deixar marcas nem cicatrizes. E o que é que você tem que fazer? Nada. Apenas mantém a pele do bebê limpa e seca, usa ali água morna para limpar, sabão neutro, sabonete glicerinado e não esfregue o rosto do bebê e muito menos use qualquer produto, não precisa disso. Vai desaparecer e sem deixar cicatrizes. Agora, qual que é a bandeira vermelha nesse caso? A bandeira vermelha é se essas bolinhas não ficarem só no rosto, se elas espalharem pelo corpo, se elas causarem coceira ou se aparecer que tem pus ou parecer que a pele está inflamada. Aí já pode ser outra coisa. Aí você precisa sim falar com um pediatra. E o quinto, que é sobre a cabeça do bebê. A cabeça do bebê está ali com um formato estranho ou meio amassada. Você já viu isso? Isso é comum de acontecer também. E a verdade é que os ossos do crânio aqui do bebê, eles ainda não estão totalmente duros e eles ainda estão separados. Nos primeiros meses, para facilitar ali a passagem no parto, o que a evolução fez? Fez com que esses ossos aqui da cabeça, eles viessem separados. E aí depois que nasce é que esses ossos vão colar um no outro. Então é super normal quando o bebê nasce que ele tem ali uma posição diferente, um amassadinho ali na cabeça. Ou tem ali um formato estranho. Pode ser por causa da posição que ele estava ali dentro da barriga da mãe, ou pode ser por causa do parto em si. Isso é chamado de cavalgamento ou modelagem, que é quando ali esses ossos que ainda não estão colados ficam um pouquinho em cima do outro, aí causa um formato estranho ali na cabeça. E isso acontece para facilitar a saída do bebê. Na maioria dos casos, tudo volta ao normal até 6 semanas, 1 mês e meio ali. Então, assim, mesmo se o parto for cesárea, pode ser que o bebê nasça com a cabeça um pouquinho amassada. E muita gente fica preocupada, mas foi cesárea. Mesmo sendo cesárea, pode ser que o bebê nasça ali com a cabeça um pouquinho amassada. Por causa da posição que o bebê estava na barriga, pode ser isso. Ou porque o parto ali foi cesárea, mas ficou um tempo do parto normal. O bebê estava tentando ali passar, pela pelve da mãe e sair como parto normal. E aí nisso pode ser que tenha, o ossinho tenha se encavalgado ali. Então isso é normal de acontecer. Agora, qual que é a bandeira vermelha nesse caso? A bandeira vermelha é que se após 2 meses a cabeça continua visivelmente achatada de um lado, com formato meio estranho, você tem que procurar o especialista. Pode ser que seu bebê tenha desenvolvido um nome bem estranho, que é plagiocefalia postural, que se resolve só com fisioterapia. Ou em alguns casos, o bebê tem que usar aqueles capacetinhos, aqueles capacetinhos. Você já deve ter visto algum bebê com uns capacetezinhos bonitinhos, coloridos. Muita gente pensa que olha, as mães neuróticas colocando capacete para o bebê não cair e machucar. Não, geralmente não. Esses capacetes são usados para esses casos, para voltar ali para o formato normal do crânio, desses ossos do crânio. Mas pode ser também uma coisa já mais séria e rara, que é a craniosinostose, que é quando os ossos separados do crânio, eles se colam cedo demais, e isso pode afetar o desenvolvimento do cérebro. Esses casos já são mais graves. Por quê? Porque os ossos do crânio, eles vêm separados também para permitir que o cérebro cresça ali nos primeiros meses, para permitir esse livre crescimento cerebral. E se os ossos estão colados antes da hora, isso pode atrapalhar até o desenvolvimento da criança. Então, nesses casos, tem que comunicar o pediatra urgentemente. Então, se você viu ali, passou ali esse 1 mês e meio
e o bebê está com um formato estranho ainda na cabeça, já comunica logo o pediatra, porque isso aí já precisa ser avaliado bem de perto. Então, qual que é a regra de ouro? Como meu pediatra sempre me dizia, se o seu bebê está dentro da curva de desenvolvimento, ganhando peso, se está com as medidas do corpo dentro do esperado e se ele está atingindo ali os marcos de desenvolvimento esperado, você só respira fundo, se acalma e acredite, está tudo bem. Mas se o bebê nasceu prematuro, teve um parto complicado, está fora da curva de desenvolvimento, ou é daqueles bebês molinhos demais, qualquer queixa tem que ser investigada sim. E a regra mais importante de todas, siga a agenda de puericultura. O que é isso? É a agenda ali do pediatra. Você tem que levar o bebê ao pediatra nas datas marcadas. Nos 2 primeiros anos de vida, isso não é opcional. É seu dever levar o bebê na data da agenda dele. Você não pode deixar isso passar. O pediatra tem que avaliar tudo isso de maneira ali urgente, porque qualquer deslize nesse período, nesses 2 anos, pode afetar o desenvolvimento do bebê. Então, apenas siga a agenda. Sua intuição de pai, de mãe, conta muito, porque isso é muito poderoso. Mas essa intuição deve andar ali, de mãos dadas com a orientação do pediatra, com a orientação do profissional. Agora me fala, qual desses comportamentos mais te preocupou ou te deixou preocupado? Compartilhe aqui sua experiência nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio aqui, que vai servir para os pais que estão acompanhando esse vídeo. E se esse vídeo aqui te ajudou a respirar um pouco mais aliviado, curta, compartilha com os outros pais, principalmente de primeira viagem. E lembre-se, família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho que um dia você vai construir aquela estrutura familiar que você sempre sonhou em ter.